Olá, Botafogo e Fluminense, por ordem alfabética, ou Fluminense e Botafogo, como queiram, decidem pela quarta vez o campeonato do Rio de Janeiro. Vocês se lembram da primeira delas? O Fluminense foi campeão em cima do seu rival pela primeira vez em 1946. Antes do campeonato, Gentil Cardoso, o técnico tricolor, disse à diretoria: "Dê-me Ademir, que lhes darei o campeonato." Ele se referia a Ademir Menezes, o grande atacante da seleção brasileira, que até então pertencia ao Vasco. O Fluminense, num esforço, foi lá, contratou Ademir, levou Ademir para as Laranjeiras e o Fluminense acabou vencendo o Botafogo na final por 1-0, num jogo disputado em São Januário. O time do Fluminense, só como curiosidade, Robertinho, Walter e Haroldo, Pascoal, Telesca e Bigode, Pedro Amorim, Careca, Ademir Menezes, Orlando Pingo de Ouro e Rodrigues. Fluminense e Botafogo, agora a gente tem que falar de forma invertida. Botafogo e Fluminense decidiram o Campeonato do Rio pela segunda vez no ano de 1957. É a primeira decisão na era Maracanã entre os dois clubes. E vai ser o primeiro título conquistado pelo Botafogo no grande estádio. Foi um jogo espetacular, até hoje recordado pelos aqueles que tiveram a oportunidade de assisti-lo. O Botafogo venceu por 6-2, isso mesmo, 6-2. Com um show de Mané Garrincha, em grande estilo, e com 5 gols de Paulinho Valentim, o atacante alvinegro. Não seria um exagero a gente dizer que foi a partir daí que Mané Garrincha passa a ser definitivamente notado pelo grande público. No ano seguinte, todo mundo conhece a história, Garrincha vai ser um dos responsáveis pelo primeiro título mundial da seleção brasileira na Suécia, ao lado de Pelé. O time do Botafogo: Adalberto, Beto, Tomé, Servilho e o grande Nilton Santos, Pampolini e Didi, Garrincha, Paulinho Valentim, Edson e Quarentinha jogando de ponta esquerda, porque não tinha outro lugar para ele no time, vejam vocês. O grande Quarentinha, que é ainda hoje o maior artilheiro da história do Botafogo. O técnico do Botafogo, João Saldanha. Mas a decisão mais polêmica da história de Botafogo e Fluminense aconteceu no ano de 1971, portanto há 41 anos. O jogo estava 0-0. 43 minutos do segundo tempo, há uma falta na intermediária pelo lado direito. Oliveira, lateral tricolor, levanta a bola na área. O goleiro do Botafogo, Birajara Mota, sai para defendê-la, a bola cai e Lula pega o rebote e faz o gol. Fluminense 1-0. A torcida do Botafogo, há 41 anos, alega que o Marco Antônio, lateral esquerdo do Fluminense na seleção brasileira, fez falta no goleiro Birajara Mota. A torcida do Fluminense diz que não. E mais, Lula afirma que antes de fazer a conclusão do lance, havia sofrido um pênalti no lateral direito Moura. Ou seja, a polêmica está instalada há 41 anos e cada qual do seu lado diz que um diz que foi roubado, o outro diz que não. O fato é que vale o resultado. O Fluminense venceu por 1-0. Eu posso dizer para vocês como foi esse jogo porque eu estava lá. A multidão alvinegra já comemorava a conquista do título efusivamente, gritando "é campeão, quando surgiu o gol tricolor. Daí talvez também tanta reclamação. O Fluminense tinha um time que quase toda criança sabia de cor e salteado. Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Silveira e Didi. Nesse jogo entrou Flávio no segundo tempo, Wilton, depois Cafuringa, Cláudio Garcia, que mais tarde virou treinador, Ivair e Lula. O técnico do Fluminense, que havia saído do Botafogo, era ele, Mário Jorge Lobo Zagallo. Fluminense e Botafogo decidiram o título carioca pela última vez no ano de 1975. Faz tempo já. Na realidade, foi um triangular entre Fluminense, Vasco e Botafogo. Na primeira partida, o Fluminense goleou o Vasco por 4-1 e ficou com um saldo de gols excelente. Na segunda partida, o Vasco venceu o Botafogo por 2-0. Fluminense e Botafogo fizeram a terceira partida do triangular. O Botafogo precisava vencer por 3-0. Venceu por 1, mas ficou nisso.
Botafogo 1, Fluminense 0. O resultado não era suficiente para dar o título ao Botafogo. E o Fluminense acabou campeão, mesmo com a vitória, mesmo com a derrota. O Fluminense, na realidade, tinha um dos grandes times da sua história, a famosa máquina tricolor montada pelo presidente Francisco Horta, que a gente chama até hoje de o eterno presidente. O Fluminense jogou com Félix, Toninho, Silveira, Assis e Marco Antônio, Pintinho, depois Kleber, Zé Mário Rivelino, Cafuringa, Manfrini e Paulo César Caju. O técnico era ele, já em atividade, Carlos Alberto Parreira, que havia substituído Paulo Emílio durante o campeonato. Os campeonatos cariocas eram muito longos, hoje nem tanto. Despertavam mais atenção, hoje um pouco menos. As conquistas internacionais valem mais. Mas, cá entre nós, o título regional continua valendo e muito. E vocês podem ter certeza que vão novamente testemunhar isso durante esses 2 jogos finais entre Fluminense e Botafogo na decisão do campeonato 2012. De agora em diante, a sorte está lançada. Que vença o melhor. Semana que vem tem mais baú. Até lá.